agrônomo, também ex-vereador, participa do Amigos da Terra e vem trazer as informações sobre sustentabilidade, crédito de carbono na atividade agropecuária e outros temas que a gente vai abordar neste momento. O Almir esteve aí esses dias visitando a Rádio Tupã, mas agora acredito que ele não se encontra em Tupã-Seretã. Bom dia, Almir. Bom dia, Antônio Marcos. Prazer falar para os nossos ouvintes da Rádio Tupã. Estou aqui em Gramado. Tem um evento aqui chamado de Seminário A Voz do Campo. Ontem foi feita a abertura com a presença de muitos painelistas, e entre os painelistas que estão aqui para hoje está o desembargador Sebastião Coelho, por exemplo, a ex-ministra Ellen Grace, e agora já está ocorrendo aqui o seminário já está transcorrendo normalmente. E eu vim aqui nessa natureza, nesse ambiente aqui de Gramado, e saí aqui fora para ficar em condições de poder falar um pouco mais tranquilo. E para ter o prazer de falar aí com os nossos ouvintes da Rádio Tupã, dizer que estamos aqui amanhã, eu vou participar de um painel falando sobre essa questão do meio ambiente, sustentabilidade e crédito de carbono na atividade agropecuária, que é um assunto novo. Já ouvi ontem alguns debates aqui, mas o pessoal está muito ainda desconectado da realidade do produtor rural, que é um sequestrador de carbono, é um transformador de carbono em bioenergia, biomassa e alimentos. E o Brasil esse ano tem uma COP30, e nessa COP30 vai ser um assunto muito forte, essa discussão da questão do crédito de carbono, principalmente da atividade agropecuária, onde essa atividade agropecuária é acusada de ser uma das maiores emissoras de gás de efeito estufa, principalmente o CO2 oriundo da queima dos combustíveis fósseis, e que é o combustível utilizado pelas máquinas, pelos tratores, pelas colheitadeiras dos nossos produtores rurais. E Tupã, Antônio Marcos, como nós já temos aí uma história longa de debates, de discussão e da busca de solução para aquilo que interessa para o nosso estado, nosso país, na questão ambiental. Agora a gente vai ser chamado de uma forma também muito especial, porque é um assunto que o mundo caminha para um lado contra a nossa atividade agropecuária, e nós não vamos deixar barato. As outras vezes, quando a gente discutiu plantio direto e biotecnologia e código florestal, nós assumimos uma condição de dar ao Brasil o rumo que a gente achava que era o melhor. No caso da soja transgênica, nós entendíamos que nós transformaríamos o Brasil no maior produtor de soja do mundo. Isso é o que está aí hoje. Então tem outros desafios que vêm, e o mundo que concorre com o Brasil, esse mundo, ele quer boicotar o desenvolvimento brasileiro. E nós não vamos aceitar isso, porque o Brasil tem uma missão nobre, conforme a própria COP30 vai vir discutir isso no Brasil. O Brasil tem a missão nobre de garantir a segurança alimentar da humanidade. Então é um desafio para nós, muito bom, e nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. É isso que a gente está fazendo aqui em Gramado, e é sempre um prazer falar com os nossos ouvintes aí de Tupã que tem essa história, né, de contribuição e de definidora de rumo daquilo que é melhor para a nossa atividade agropecuária. E depois, a gente já tem convites. Inclusive, eu já dei essa palestra que eu vou dar aqui, eu já dei na Expo Arte lá em Santiago semana passada, dei na Expo Joia, agora no sábado passado, e estou sendo convidado para dar na maior feira da agropecuária de Tocantins, na cidade de Araguaína, agora no início do mês de junho. E depois a gente está sendo convidado para participar nas universidades, dos cursos de agronomia e veterinária, para levar esse assunto do nosso sequestro de carbono, produção de crédito de carbono pela atividade agropecuária. A gente já estudei as culturas, milho, soja, trigo, arroz, a própria pecuária, e a gente não vai deixar barato. O pessoal não vai grudar a goela abaixo situações que sejam contra o desenvolvimento normal e a contribuição que a nossa atividade pecuária dá. Então, estamos na corrida, e é um prazer a gente poder falar para esses públicos assim, selecionados, né? E trazer aquela experiência que está sendo feita pelos nossos produtores, e Tupã tem uma contribuição enorme com os nossos produtores, com o Clube Amigos da Terra, com tudo que já foi feito aí na região.
Eu sei que tu está na correria aí, Almir, mas como é que você vai passar essa palestra? Como é que você está conduzindo essa palestra aí para os produtores e os interessados nesse tema? Olha, Antônio Marcos, tu sabe que quando veio o plantio direto, veio para o Brasil, ficou parado no Paraná e depois nós fomos buscar esse plantio direto para Tupanciretã e para o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul para o mundo. E assim também foi a questão da soja transgênica, que eram assuntos novos, desafios novos, e a gente estudava muito. Por exemplo, a questão do plantio direto, a gente estudou tudo sobre plantio convencional para entender a importância do plantio direto. A soja transgênica, a gente estudou tudo sobre a soja convencional e a soja transgênica para entender se era uma coisa importante para os produtores ou não. O Código Florestal é a mesma coisa, a gente estudou toda a questão ambiental, envolvendo todos os tamanhos de produtores e sabia o que era importante para todos os produtores. Por isso nós trouxemos em Tupanciretã o relator do Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo, onde a gente, digamos assim, consolidou com ele uma posição que a gente chamou de regras transitórias, né? E que, primeira coisa, a gente definiu que o Brasil, toda a área que já estava sendo cultivada, ela permanecesse, então, fosse consolidada continuar produzindo e o ambientalismo não queria isso. Então a gente conseguiu assim grandes contribuições em Tupã, com grandes debates, porque a gente estudava e sabia o que era melhor para o nosso produtor rural. Nosso produtor rural ele fica na lavoura produzindo, enfrentando esses grandes desafios que é produzir, tanto antes como durante e após a porteira, que são grandes desafios. E a gente estuda muito isso. E a gente não espera, né, que todas as entidades estudem e depois se unam para tomar uma posição. A gente sabe que isso vai muito tempo e se tiver grandes debates, onde cada um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, a coisa não anda. Então eu como filho de pequeno produtor e como presidente do Clube Amigos da Terra, como engenheiro agrônomo, a gente conhecia a realidade dos pequenos, dos médios e dos grandes. Então a gente atalhava, a gente pegava e sabia o que era importante para todos os produtores e a gente, na condição de presidente do Clube Amigos da Terra, enfrentando o ambientalismo, a gente, digamos assim, dava o rumo que nós deveríamos seguir, que era bom para todos. Então a gente assumia uma condição, muitas vezes sem falar com os produtores, nós assumíamos essa condição que nós sabíamos que era melhor para o produtor. Foi assim que a gente transformou o Brasil no país que mais adota a tecnologia do plantio direto, na conservação de solos. É o país que hoje é o maior produtor de soja do mundo. E nessa discussão da questão do carbono, do sequestro de carbono da atividade agropecuária, o produtor rural está completamente por fora disso. Como é que funciona isso na prática, na lavoura dele. E nós já estudamos, já sabemos como é que é, e isso nós vamos defender em todos os tribunais que a gente participar da discussão, todos os fóruns de discussão, porque a gente sabe que diante da COP30, que o ambientalismo comunista verde, né, internacional, que é contra a nossa atividade agropecuária, com sede no Ministério do Meio Ambiente brasileiro, eles vão fazer de tudo para fazer com que o produtor permaneça acusado de ser o maior criminoso ambiental que tem. Essa legislação brasileira, que tem poucas leis aprovadas, mas muitos decretos e muitas instruções normativas, regulamentações, o produtor rural hoje tem sob seu pescoço. A legislação brasileira hoje tem mais de 16 mil normas ambientais no pescoço do produtor rural. Então todo produtor rural hoje é considerado um criminoso e ele não é. Ele é um produtor de alimentos com as melhores tecnologias de produção e preservação ambiental. E nós temos que provar, infelizmente, nós temos que provar isso. E é o que nós vamos fazer. E aí, quando essa discussão na COP30 de transição energética, de substituição do combustível fóssil, do diesel, das máquinas dos produtores, que eles querem fazer outra coisa que não existe, nós vamos mostrar a verdade, né? Então é um desafio enorme, Antônio Marcos, que nós temos fazendo. Mas a gente sabe qual é a vulnerabilidade dos nossos inimigos, que se dizem ambientalistas, na verdade eles estão a serviços dos nossos países concorrentes para inviabilizar a nossa atividade agropecuária. E nós não vamos deixar, porque a própria COP, o grande desafio da COP é saber qual é o país que vai garantir a segurança alimentar da humanidade. E a gente sabe que é o Brasil, só que o Brasil não pode, e principalmente o nosso estado, não pode está aqui com um massacre de multas ambientais, de crimes ambientais que não existem em cima do produtor rural. E também o produtor rural precisa de uma atenção diante de uma realidade que a gente tem
de estiagens em 4 anos e mais uma enchentes, e o produtor rural perdeu a sua capacidade de cumprir com seus compromissos e por isso precisa de uma securitização. A gente já passou por uma securitização que esse ano é o último ano que a gente está tendo para pagar a velha securitização e precisa de uma nova securitização. E aí eu estou conversando com os jovens, porque esses jovens, junto com seus pais, são os que precisam assumir. O governo precisa dar uma nova securitização para que o produtor rural possa cumprir com seus compromissos e cumprir a sua missão de continuar produzindo alimentos. Então, quando a gente está vendo aí, hoje, o Rio Grande do Sul pedindo, quando o Rio Grande do Sul pede uma nova securitização, securitizar quer dizer assegurar. Assegurar que os bancos e todos os credores vão receber a conta do produtor rural, mas para isso ele precisa de um prazo compatível com a sua capacidade de pagamento, em condições adequadas de custo financeiro dessa dívida. E prazo, que a gente quer 20 anos, com 3 anos de carência. Isso é o mínimo que o governo brasileiro deveria dar, já deveria ter dado ao produtor gaúcho em função do que aconteceu, né? E o governo brasileiro não está nem aí para o que está acontecendo. É preciso que o governo entenda a importância da atividade agropecuária na colocação do alimento, na geração de emprego, renda, contribuição no PIB, o cumprimento dessa missão social que a nossa atividade agropecuária tem e faz como ninguém no mundo. Então não é possível que hoje os nossos produtores tenham que estar aí na beira das estradas, mostrando que é preciso que o governo atenda. Quer dizer, o governo tem um Ministério da Agricultura, tem um Ministério da Economia, sabe da importância da atividade agropecuária e faz de conta que o Rio Grande do Sul não existe. Isso é um desrespeito com o produtor rural, é uma falta de visão, é uma incompetência. Nunca vista antes na história desse país, não se viu um governo tão desrespeitoso e incompetente no trato dos seus projetos e desenvolvimento econômico e desrespeito com quem produz alimentos, como a gente está vendo agora. O produtor rural está sendo ameaçado pela sua segurança jurídica da sua propriedade, onde querem desapropriar as propriedades para entregar para quem não sabe produzir e não sabe e não tem apoio para produzir. Então nós não podemos aceitar essa prática. É uma prática silenciosa da implantação do comunismo no Brasil. Isso nós não podemos aceitar. Por isso que a gente está peregrinando, mostrando o que o produtor rural faz e qual é a moral que ele tem para, como produtor rural, ele defender a democracia, defender a liberdade, defender a atividade econômica, defender a propriedade, defender a família e continuar acreditando em Deus, que é o que é a marca da nossa sociedade brasileira e nós não vamos abrir mão disso. Muito bem. Almir, obrigado aí pela participação aqui no programa Variedades Tupã. Um bom evento aí, porque hoje você é espectador, né? Em outro momento você vai ser palestrante. É uma experiência, mais uma que a gente está observando e com uma certa tristeza, porque aqueles painelistas aqui, não é criticar ninguém, mas aqueles painelistas que não acompanharam a nossa luta pelo plantio direto, pelos transgênicos, pelo Código Florestal e hoje na questão do carbono, eles não estão sendo felizes, alguns, né, dentro dos temas que eles estão trazendo, para mostrar a realidade que está aqui no Rio Grande do Sul e a necessidade do rumo que nós temos que tomar e das providências que terão que ser tomadas, principalmente a nível de nossos governantes. Então, mas faz parte. Eu acho que no final a gente vai dar o recado aqui, dizer dessa realidade que é a experiência que nós temos, diante de toda essa história de lutas que nós tivemos em Tupã e na região, e agora eu estou mais em Santiago e a gente está começando a organizar um trabalho com os jovens. Nossos jovens estão ausentes na discussão da nossa atividade agropecuária e até porque eles não estão sendo motivados e é preciso que motive, mostrando toda a dificuldade que tem, mas toda a importância que o jovem tem, uma vez que o nosso meio rural, Antônio Marcos, está ficando desabitado, e os jovens são desmotivados a continuar a sua atividade. Nós precisamos reverter isso, porque senão a gente sabe que a espécie em extinção no Brasil não serão as árvores, serão o produtor rural. E aí o Brasil, que tem essa missão de ser o celeiro alimentar do mundo, vai ter solo, vai ter água, vai ter sol, vai ter todos os componentes para fazer a produção de alimentos, mas não vai ter produtor rural. Então nós precisamos evitar
que esse desastre ambiental que será a extinção do produtor rural das propriedades se execute no Brasil, simplesmente por causa de que o governo é comunista e é contra quem produz, não tem feito cerimônia para dizer isso, chamando quem produz alimentos, chamando de fascista. Isso aí é um desastre. Uma declaração dessas é um desastre contra a atividade econômica e contra o segmento que produz alimentos e garante a segurança alimentar e garante a estabilidade econômica e a estabilidade social, porque onde não tem alimentos, tem guerra civil, tem gente passando fome. E é isso que o Brasil tem que evitar, e o produtor rural está dando o sangue para evitar isso, embora o governo está lá botando dinheiro fora descaradamente. Isso nós temos que fazer com que o povo enxergue esse desastre político e econômico que está sendo realizado através do governo brasileiro, e ainda dá tempo da gente salvar o Brasil. E é isso que a gente está fazendo, mostrando a importância do produtor rural na produção de alimentos, que é a base de tudo. Então nós não vamos desistir nunca disso, e como estamos sempre à disposição da Rádio Tupã, e é um prazer sempre falar com vocês aí. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um abraço, um bom evento, Almir. Falamos com o Almir Rebelo, engenheiro agrônomo, que trouxe essas informações, né, do evento que ele está participando em Canoas, e também está dando palestra aí em vários eventos aí sobre sustentabilidade e crédito de carbono na atividade agropecuária. 9 horas e 20 minutos.